com muita satisfação que nós estamos aqui hoje, tendo mais uma oportunidade de partilharmos sobre o que nós estudamos, né? De alguma forma, como diz Emmanuel, aprendermos, ensinando e trabalharmos construindo, em palavras lá do Emmanuel. E como nós todos sabemos que, em regra, nesse planeta que está numa fase de provas e expiações, nós espíritas, né, acredito que um percentual acima de 90% deve estar na categoria dos espíritos imperfeitos, já que se fala de um mundo de provas e expiações, né? Então tem gente que veio só para ser provado, já está num nível maior, já como Cristo chegou aqui, estando num nível mais avançado, né? Tem medo das generalizações, como o próprio Livro dos Espíritos fala, que a própria classificação em espíritos imperfeitos, que são esses que tendem para a matéria, tem todos os conceitos do que é bom, mas tendem para a matéria. Os espíritos que vão seguindo para os bons espíritos e os espíritos puros, ele diz, essa classificação é só para que vocês possam entender nos parâmetros aí de 1857, né? Não é uma generalização. E quando você vai lendo a obra, principalmente estudando o Livro dos Espíritos, que é o livro base, dele é que vem os outros quatro, dentre os quatro você encontra o Evangelho segundo o Espiritismo, é que você vai encontrando exatamente essas gradações, porque senão a gente começa a achar que o planeta é de provas e expiações e aqui só tem os espíritos imperfeitos, a gente começa a falar que é erraticidade, né? É para só aqueles que estão lamentando, mas o Livro dos Espíritos fica recorrentemente falando que está na erraticidade, estão na erraticidade os espíritos que ainda têm que reencarnar em vários níveis, né? Dentro dessa perspectiva, mesmo estando às vezes lá com um Clarencio lá no nosso lar, ele está na erraticidade, porque ele vai aparecer. Uma hora ou outra, às vezes a gente começa a ler as obras do André Luiz, por exemplo, dentro das 16 obras, e às vezes aquele espírito que parecia que estava coordenando os trabalhos era o que parecia mais evoluído, na verdade ele era o pivô central da história e estava ali exatamente se abrindo os caminhos para que ele ressurgisse em mais uma encarnação. Quando nós chegamos, por exemplo, ao livro Renúncia, nós encontramos Alcione em que já não precisaria estar na erraticidade a nível de reencarnar. Ela ia evoluir, que a lei do progresso não cessa, em outros planos, mas ela decide, por isso que o nome do livro é Renúncia, voltar para ser reencarnada. Dizem, né, os biógrafos do Bezerra que também ele escolheu ficar mais próximo às esferas terrestres, porque próximo às esferas terrestres, o que há muito, diz aí o irmão X, são escolas, né? Então, eu tive uma honra muito grande, foi muito maravilhoso. Ontem eu vim de um evento, saí e uma pessoa perguntou do que eu ia falar hoje. Eu disse, eu vou falar do Evangelho. Aí perguntou o que era, eu olhei o tema, e se você não estudou para fazer o tema, aí eu disse, não, nós procuramos praticar todo dia, estudar todo dia, nos esforçarmos todo dia e queremos, em verdade, quando nós lermos o Evangelho, que haja uma inspiração para que nós possamos ser meros instrumentos. Então, para que não seja algo de um esforço intelectivo nosso, mas que seja algo que, de alguma forma, se a gente puder, se a gente tiver pureza para isso, a gente poder ser inspirado. E ser inspirado aqui não é ser iluminado a mais do que os outros. Por quê? Porque nós, em tese, somos médiuns, somos meios. Então, a questão é limpar o aparelho e deixar o aparelho fluir. Cada um conforme as suas habilidades, o seu nível evolutivo. Então, quando vim para Preces Inteligíveis, né, a oportunidade nessa semana de ter sido convidado para começar o domingo falando sobre o Evangelho, já fiquei muito feliz porque quando foi na madrugada, questão das preparações, né, eu acordei 2 horas, muito bom, acordei 2 horas e eu já ando com os meus remédios do lado, né? Quais são os meus remédios? Os livros. Eu já deixo ali sempre andando com 1, 2, 3 livros diferentes, porque às vezes você desanima de ler um, né? Não tá cansativo aquela leitura, você pega outro. Estou com uma biografia do Chico aqui, aí estava com o livro Boa Nova do irmão X, aí estava com o Livro dos Espíritos e estava com uma literatura de alguns grupos que a gente vai falar hoje, que a gente está conhecendo vários grupos
principalmente grupos de anônimos, e estava lendo uma biografia dos neuróticos anônimos, né? E tem a dos codependentes anônimos. Questões práticas que podem nos servir para ajudar pessoas, às vezes até no atendimento espiritual. Então eu já estava ali com meus remédios, eu deixo tudo, mas já ando com meus remédios, né? São os meus livros. Eu imagino, se eu acordar, eu não vou brigar para dormir, nem vou ligar a televisão. Eu já escolho um ali e pego. Interessantemente, eu peguei o livro Boa Nova. Eu só tinha lido do irmão X, né, Humberto de Campos, o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Peguei o Boa Nova, eu só andando com ele, já estava com uma semana que eu andava sem ler nenhuma linha, né? Ele vai, deixa ele aqui, ele está na mala dos remédios, né? Na hora da dor de cabeça, na hora de cada remédio, uma hora certa, né? Então, na madrugada, né, essa pessoa me perguntou ontem à noite, e eu não tinha preparado, mas de alguma forma, né, os espíritos iam ter um momento em que eles queriam fazer uma provocação. E quando nós fomos convidados para vir para cá essa semana, perguntaram um tema. E eu disse, é difícil, porque eu não costumo preparar temas. Eu costumo tentar me preparar enquanto pessoa todo dia, né? Como diz o Chico, dou aos outros o direito de serem como quiserem ser, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. Então, para nós espíritas, essa programação de evolução, ela é uma constante, deve ser. Então, fazer o evangelho é algo recorrente. Ela perguntou o tema, eu disse, bote evangelho. E o que vai ser? Vai falar da história do evangelho? Eu disse, não, a gente vai abrir o evangelho e vamos falar do evangelho. Nós vamos discutir o evangelho do dia, né? E que os bons espíritos nos auxiliem. Aí ela disse, mas assim nós somos da federação e a gente tem um evangelho por dia. Eu disse, então me dê o evangelho do dia. Ela disse, preces inteligíveis. Então, foi interessante porque quando eu peguei o Boa Nova, e eu sempre que venho, eu peço aos bons espíritos que nos inspirem para que de alguma forma alguém possa se identificar, se inspirar nas palavras que vêm do Evangelho. E achei super interessante porque a nível de Evangelho, já para não quebrar a expectativa de quem viu o tema Evangelho e também para não sairmos do tema preces inteligíveis, dentro dos livros básicos espíritas nós temos o livro dos Espíritos, o livro dos médiuns, né? Você vai ter o Céu e o Inferno, o Evangelho e a Gênese. São 5 livros básicos que formam o Pentateuco espírita. E quando você pega essa lógica do Evangelho, além dessa produção do que é o Espiritismo, Kardec trabalhava sem cessar. Aquela biografia do Souto Maior, muito interessante sobre a vida do Kardec, como Kardec trabalhava. A gente vê hoje o Divaldo, né, com 256 livros, você vê o Divaldo fazendo mais de 200 viagens por ano, com 91 anos de idade. Você vê o Kardec com aqueles problemas que ele tinha, inclusive, de saúde no século XIX, ele andando a cavalo por todo o canto, porque a gente tem um hábito de dizer que a Europa é pequena, né? Olha para o Brasil e diz, é pequeno, chegue lá. Eu estive agora num evento na Suíça, em Genebra, aí você pensa, né? Pois é, você quiser ir para Zurique já são 300 quilômetros, não é perto assim. E eu estava falando só da Suíça, que você quase não vê no mapa da Europa. Se você quisesse ir para Zurique ou para a capital formal, de Genebra para lá, já era longe. Você imagina o Kardec fazendo aquilo tudo. Eu fui, por exemplo, cheguei lá e queria olhar, vamos olhar aqui onde era o Instituto do Pestalozzi, que é uma cidade lá na Suíça. Já eram mais 200 quilômetros de Genebra. Então, a gente pensa Suíça, pensa Genebra, pensa a Europa pequenininha. Pense, quando você começar a ler sobre o Kardec, o tanto que o Kardec andava de cavalo, de carroça e de carruagem, fazendo palestras sobre o Espiritismo, porque ele não parava. Além dos livros, além das mediúnicas nas quais ele funcionava, além da revista espírita, que eram milhares de cartas, são milhares de páginas a revista espírita, que o Kardec coordenava, fazia praticamente tudo, e o Kardec ainda viajava direto fazendo palestra. Então é impressionante, além dele, fora tudo isso, ele ainda tinha que atuar muitas vezes como contador para manter a subsistência dele, já que ele não poderia viver especificamente do espiritismo. Então essa vibe é interessante. Você vê no espiritismo quantas pessoas trabalham principalmente nessa parte de divulgação.
quanta leitura. Diz o Bacelli que o Chico deixou 412 livros publicados em vida. Diz o biógrafo do Divaldo, a biógrafa, né, que eu li, que ele tem 256. Tinha até 2014. O Herculano Pires, um monte de livro. O Kardec com essa produção inteira. Né? E por que a gente está falando isso, já que é para falar de evangelho? É que uma das coisas que a gente lê na Revista Espírita e nessas obras, que é que muitas pessoas questionam se o espírita, por que ele não lê a Bíblia? Nós lemos a Bíblia. Nós não questionamos, não atacamos nenhuma religião e, na verdade, enquanto cristãos, Jesus Cristo, como diz o Severino Celestino, ele era judeu. Então, é muito importante para nós conhecermos. O Haroldo fez também uma tradução, o Severino fez uma revenda das traduções bíblicas e ele vai explicando porque o Severino Celestino ainda teve essa praticidade de ir caminhar alguns anos com um amigo que é judeu frequentando o judaísmo. Né? Então, além dele ser um dentista, que na verdade nasceu com inspiração linguista, né? Porque o Severino Celestino impressiona o poder de cognição de palavras que ele tem, né? Com relação de culturas. Então ele começa a ver e perguntam isso. E ele diz, não, a questão da reencarnação, por exemplo, não, para eles é tão normal que quando perguntam logo se o Cristo é Elias. Isso é uma questão, quando vem e várias outras passagens. Então, quando ele chega e começando a falar de evangelho, às vezes tem alguém que não conhece ainda bem a doutrina espírita, nós também não conhecemos bem, mas é sempre importante que a gente vá de novo estudando e ensinando ao mesmo tempo. Às vezes a gente tem algum momento de leitura a mais, uma linha ou duas a mais, uma página ou duas a mais do que alguém. Não quer dizer que leu a mais essas duas páginas, pode ser que eu tenha lido essas só 2 páginas, mas essas 2 páginas, alguém que leu muitas obras pode não ter lido essas 2. Então é importante que a gente fale dessas 2 páginas, né, para as pessoas, dessas linhas. Então, me chamou muita atenção quando você pega pessoas que não entendem e acham que o Evangelho segundo o Espiritismo é que se fosse um Evangelho novo, e não é. Na verdade, o Evangelho tem trechos que foram separados pelos Espíritos naquelas mediúnicas e foram comentados. Pelo tempo e a proposta da obra naquela época, não quer dizer o quê? Que é só aquilo que vale para os espíritas. O tempo que deu para comentar foi aquilo. Outras coisas vieram a ser comentadas na Revista Espírita e principalmente com a obra do Chico Xavier. Se nós pegarmos a obra maior do Emmanuel, nós conhecemos geralmente o Emmanuel pelos livros romances, mas quando nós pegamos Fonte Viva, Coração e por aí vai, né? Caminho, Verdade e Vida, vários são comentários de trechos do Evangelho. Então, agora, como eu estava a falar, eu peguei o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, um livro de 1940. Você começa a ver o quê? Detalhamentos do Evangelho. A vida, são 30 capítulos, em passagens interessantes, ali não é comentário de trecho do Evangelho, é como se o Humberto de Campos assumisse a posição de repórter. Ele começa dizendo, por exemplo, que quando você chega no plano espiritual, do jeito que aqui no plano material nós conversamos sobre as façanhas do Cristo, lá no plano espiritual eles também conversam. E ele quis, em ouvir essas façanhas, conversando com espíritos mais elevados, fazer uma apresentação de detalhes que são comentados no plano espiritual que nós não conhecíamos. Até mesmo porque o Evangelho normal não foi escrito ao mesmo tempo em que foi vivido. Dizem os estudiosos da Bíblia que o Evangelho mais novo foi escrito, né, por Mateus, no mínimo 10 anos depois da crucificação de Cristo. Então, você vê passagens, você vê Mateus, Marcos, Lucas e João, e ainda assim você começa a ler, pensa que está repetido, tem trecho que um conta que o outro não conta. Então, o Boa Nova é isso. Ele vem também trazendo pontos importantes, referenciando mais do que o fenômeno, referenciando a parte espiritual do aprendizado por trás do fenômeno. Então, o Evangelho, basicamente, é isso. Estudar Evangelho para nós espíritas é ler o Evangelho normal,
lê os textos apócrifos, quer dizer, lê os 4 que saíram no índex da igreja, lê os apócrifos, lê todas as obras do Chico Xavier. Por quê? Porque são comentários do Evangelho, aprofundamento sobre o Evangelho, lê os estudos sobre o Evangelho, vê as palestras sobre o Evangelho. O Severino faz um estudo sobre as 19 básicas traduções bíblicas aqui no país. O Divaldo fala muito do Tolstói na reflexão sobre o tipo de tradução bíblica que tinha na Rússia antigamente. Então, quer dizer, nós temos muito a estudar sobre o Evangelho. O espírita não resume o Evangelho no Evangelho sobre o Espiritismo. Pelo contrário, ele faz a provocação com comentários dos Espíritos para que a gente se instigue, para que nós nos instiguemos ao estudo constante do Evangelho e principalmente para que nós continuemos nos aprimorando. Eu achei reflexivo e interessante o comentário outro dia nesses grupos, né, que a gente tem começando a conhecer vários grupos, até porque a gente está começando com outros centros e outras pessoas estão fazendo uns trabalhos de rua. E às vezes a gente vai falar para as pessoas de rua, elas vêm com algum tipo de proposta, estão com algum tipo de doença, dependência, algum vício, e querem uma coisa mais prática e não querem uma mensagem religiosa pura, até porque eles têm os seus preconceitos, as suas preconcepções, que o Espiritismo, na sua convergência evangélica, aceita todos. O próprio Gandhi, com todo o sistema de castas lá que tinha, perguntaram a ele qual era um dos textos religiosos mais lindos que ele achava. Ele dizia o Sermão da Montanha. Então, um dia perguntaram ao Chico sobre o que era amor. Eu vendo lá no Irmão X, ele diz que antes você temia, ele falando para Zebedeu. Zebedeu, Jesus fala para ele que Zebedeu era pai de João e Tiago, e eles eram muito jovens, e viram o Cristo pregando o Evangelho, né? Fazendo o Evangelho, fazendo a Boa Nova. Na verdade, ele não pregava o Evangelho, ele fazia, né? Ele realizava. Então ele estava lá, eles mais jovens, ele prometeu essa coisa de serem pescadores de homens, eles foram conversar com a mãe deles, e a mãe deles todo mundo achava, rapaz, esse homem fala tão bem, tudo, ele não vai estar prometendo um império se ele não tiver nenhuma ligação com alguém poderoso, ele deve ser alguém aí que está na frente, mas depois vem um poderoso aí que vai tomar, vai libertar a gente, e esses meus meninos vão acabar trabalhando com ele e vão se dar bem, né? Ela foi perguntar, e tem uma hora que o Zebedeu também vai perguntar, e as respostas que o Cristo dá são todas assim, não de reforma material, mas de reforma espiritual. E ele diz, Zebedeu, ontem você temia a Deus, hoje você aprendeu a amar. E quando perguntam o que é amor ao Chico, nessa lógica evangélica, ele diz, se eu pudesse deixar para as pessoas alguma coisa, eu dizia que elas amassem, mas que elas amassem como o Cristo amou, que é amai-vos uns aos outros, vírgula, como eu vos amei. Porque ele diz, quando você olha para o Evangelho do Cristo, um tipo de amor que a pessoa não quer sequer a compreensão do outro. Amar, verbo intransitivo, ou seja, não precisa de complemento, não quer dizer que você seja individualista, nem que você, de alguma forma, queira se isolar das pessoas, mas que você, enquanto ama, se torna essa fonte de luz que transcende para as pessoas. Mas você precisa se ajudar para ajudar o outro. E você não consegue se ajudar só com a sua intelecção, você tem que acreditar que existe algo superior a você. Foi o que eu achei interessante nesses grupos, né? Alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, neuróticos anônimos, codependentes anônimos. O segundo passo de todos eles é crer na existência de um poder superior. O terceiro passo deles é entregar a sua vida nas mãos desse poder superior. Ele diz, nós temos convicção que sozinhos nós não fazemos nada. E é a mesma coisa que o irmão X diz lá, sozinhos nós não estamos. Mas nós temos que aprender a curar as nossas próprias imperfeições. E juntando isso à lógica dos passos lá que eu vi, esses 12 passos, que eu tenho tido a oportunidade de estudar esses últimos dias, adquirir a literatura de todos, né? Só está faltando dos codependentes, estou começando nas leituras.
tem um passo lá embaixo deles, que ainda não decorei a ordem, que ele fala que você tem que se entregar à prece e à meditação. Com o tempo, essa prece, essa meditação vai ter que ser, no mínimo, diária. No mínimo, diária. Então, chegamos ao Evangelho. Que tipo de prece? Se lá eles falam, bem na prática, técnicas que dão certo. Porque eu comecei a estudar esses anônimos depois que eu li um best-seller que tinha indicado de um jornalista do New York Times, que fez um livro chamado O Poder do Hábito. E ele se instigou com a questão e fez um estudo, parece uma dissertação de mestrado. Como é que o AA, que era feito por 2 alcoólatras, começou em 1935, que todos passaram a vida nesses 80 e tantos anos dele, lutando para dizer que eles não tinham nada de científico, e na literatura deles eles não dizem que tem. Como é que eles conseguiam resgatar tanta gente? Então ele começa mostrando o tempo que criticavam muito, depois do tempo que teve um boom, e do tempo em que Harvard agora entende que eles entenderam, perceberam e começaram a utilizar o quê? O poder do hábito. O livro todo, se você for olhar aquele livro, ele faz o estudo interessante com base no hábito. E ele diz, mas não é o hábito, a diferença desse para lá é porque diz, mas o A só fala de hábito, se falar de hábito com esse segundo passo. Não dá para fazer só. Tem que pensar que existe um poder superior. Aí ele diz, dialogue com esse poder superior, faça prece. Aí fui ver os outros grupos, todos eles dizem assim, obrigado ao A, porque o A cedeu os métodos deles para eles usarem com outras questões, codependência, neuróticos, né, o problema da quem estoura emocionalmente, os narcóticos, todos usando os passos. E um dos passos é a prece e a meditação. Eu, dentro das minhas limitações, mas também das minhas pretensões, eu almejo a questão de chegar ao menos ainda à meditação. Interessante, né? Não sei se vocês já viram um canal no YouTube chamado Sou 60. Alguém já chegou a ver? Escreve Sou e bota o número 60. É um canal feito para pessoas, geralmente, que eu acho que é para todo mundo, mas para gente que é a partir de 60 anos de idade. Super interessantes as matérias. Super interessantes como é que as pessoas vivem, porque tem gente que acha que chegou aos 60, né? E ela começa a mostrar a gente que quantas possibilidades. E um dos capítulos que eu vi lá do Sou 60, se você colocar o Sou 60, você escreve um chamado meditação. E eu estava olhando exatamente o Siri Prem Baba, né? Ele explicando, né, que ele tinha uma meta, tinha uma proposta. E é difícil, viu? Ele disse, eu queria que as pessoas fizessem uma proposta de 21 dias. 1 minuto só de meditação por dia, 1 minuto contado no relógio. Eu outro dia, olha como nós somos pretensiosos, né? Aqui a gente vai falar de prece, e eu já estou casando logo, prece tem que ter meditação. Quando eu olhei o Prem Baba falando, e as pessoas falando de 1 minuto, ele disse, quando você fizer os 21 dias de 1 minuto de meditação, você passa para 5 minutos. Olha como é um ser humano, olha como a gente descobre logo, né? Se fosse me perguntar, né? Você não acha que aqui não tem, você não disse que tem os imperfeitos, mas tem alguns que são já de outro nível, que ao invés de passarem por expiações aqui, vêm para passar por provas, né? Será que você não acha que é um desses de provas, né? Eu disse, acho que não, porque a primeira coisa logo é o nosso egocentrismo alto, né? Porque, olha, quando o Siri Prem Baba disse 21 minutos, eu sempre tive vontade, admirei a questão da meditação, mas nunca fiz. Salvo um momento ou outro, né? O mundo fica muito grande com meditação, né? A gente não tem hábito. Aí eu peguei e disse, eu vou fazer 1 minuto, aí fiz. Quando eu fiz 1 minuto, eu coloquei o alarme do relógio, do celular. Isso muito pouco, botei 2. Muito pouco, botei 5. Siri Prem Baba disse quantos? Basta 1. Mas faça por quantos dias? Faça por 21 dias. Botei aqui no celular, no bloco de notas. Dia tal, vai ser até onde contei no calendário, 21 dias. Ó. Primeiro dia eu fiz 1, depois fiz 2, depois fiz 5. Ó. 21 dias.
fiz 3 dias. Já está com uns 10 dias que eu não faço nenhuma coisa. Já devem ter se identificado aí quais os níveis de cada um, a nível de estarem aqui para provas e expiações ou mais para expiações. Já estão vendo qual é o nosso nível. Mas qual é o caminho que esses grupos falam e qual é o caminho que o Espiritismo fala? Continue. Não desista. Como diz o André Luiz, é vontade, depois trabalho, depois merecimento. E é isso que o Clarence diz para ele: André, você obter as coisas aqui é trabalho, vontade, trabalho, merecimento. Lá no Renúncia ele diz: olha, para você conseguir as coisas, a primeira coisa é amor, a segunda coisa é trabalho, a terceira coisa é paciência. Calma. E eu lendo essas literaturas, olha a questão da meditação, ele disse: primeiro as coisas primeiras. Vá com calma, vírgula, mas vá. Fez só 3 dias, começou um dia achando que era muito. É como quando você pega com ânimo para ler. Ele diz: olha, rapaz, hoje eu consegui, em 3 semanas eu li, foi 10 livros, e agora eu já vi que no instante eu termino os 400 do Chico. Passa logo 3, 4 meses sem pegar em nada. Não vai devagar, mas vá. Não ande com os 10 livros embaixo do braço, achando que tem que ler tudo de uma vez, não. Vai devagar, mas vá. A nossa lógica espírita é essa. É nós conseguimos entrar dentro de nós e vencermos essa nossa inquietude, sem subterfúgios. E, logicamente, eu estou de acordo, ao menos com o que eu tenho lido, que eu acho altamente convergente com o Espiritismo, essas técnicas que eu estou lendo desses grupos. Não tem como ir sem entender que tem esse poder superior e que nós precisamos nos refugiar nele e recorrer a ele por meio da prece e da meditação. E aí vem o Evangelho. Qual tipo de prece? Prece sem máscaras. Mas é a prece que eu sei decorada, eu rezo o texto, eu rezo um rosário. Os Espíritos condenam de forma nenhuma. Porque tem vezes que a nossa mente, ela está tão cheia de ruído, que a gente coloca uma coisa para ver se a gente silencia o nosso eu inferior. Aquele que fica colocando a gente contra a gente mesmo. Aquele que faz com que nós nos auto-sabotemos. Tem uma série aí interessante, né, na Netflix, que ele fala Sense8, né, como se fosse 8 personalidades se juntassem e fosse formar uma pessoa, só que são 8 pessoas diferentes. Os psicólogos falam que nós temos no mínimo aí uns 5 eus dentro da gente, algumas correntes, né? O eu superior, o eu inferior, o eu mascarado. Então quer dizer, veja o eu observador, veja a primeira perspectiva. Às vezes, quando nós estamos muito cheios de ruídos, muito cheios de dúvidas, chega um momento em que, às vezes, ou para abrir ou para fechar a prece inteligível, não custa nada a gente fazer aquela nossa repetiçãozinha de Pai Nosso, não, porque a gente precisa silenciar, é como às vezes a gente canta. Quem canta seus males espanta, mas a gente canta para silenciar o eu, né, inferior muitas vezes. Quando a Aline Barros diz: mestre, eu preciso de um milagre. Você às vezes para aquilo ali, você se emociona, fica repetindo, mas você está fazendo o quê? Uma limpeza. Por quê? Porque tem gente que parece que não quer sentir quando a doutrina espírita fala que nós não devemos ser terminantes nas nossas interpretações. Quando nós tendemos à sistematicidade, escálmulos, até a classificação entre os 3 níveis de espíritos, os espíritos falam com o maior cuidado, o maior zelo, né, para dizer: olha, isso aqui é só como vocês podem entender. Por quê? Porque nós não podemos entender ainda muita coisa hoje. Ainda falta muita leitura, muita experiência, muita vida. E a gente já quer dizer assim: olha, assim você está rezando errado. Tá? Não.
Quer rezar seu texto? Reze. Porque muitas vezes ele vai funcionar como essa esponja, esse catalisador, esse que limpa, esse purificador, esse abre alas. Acenda, no stress, don't worry. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve